Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Estes dias tenho a sorte de estar a ter uns dias de descanso, ainda antes da JMJ, e por isso estou a aproveitar estes dias para celebrar com mais calma a missa e saborear também as leituras da missa de outra maneira. Descansar é também rezar melhor, dizia-me há uns anos atrás um diretor espiritual. E por isso convido-te a que renoves o amor a Deus, renovando a maneira de rezar nas tuas férias ou neste tempo em que talvez no trabalho haja menos colegas ou começa a haver menos gente. E as leituras da missa de hoje, que se tiveres a oportunidade de ir hoje à missa, falam-nos sobre isto. O amor que existe em não julgar os outros. Todos sabemos como no trabalho, na universidade, nas redes sociais, há comentários que nos ferem e perturbam. E também há outros que nos alegram tanto. Hoje, no Evangelho, Jesus vai-te falar disto. Diz o Senhor: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Humanamente, o pior mal que existe é a morte, sem dúvida. Tudo tem remédio menos a morte, costuma dizer o povo. Quem acredita, no entanto, quem acredita na vida eterna sabe que não é assim. O pior mal não é a morte, porque depois da morte está a vida eterna. E é isso mesmo que nos mostra a história de José que lemos na primeira leitura de hoje. Os irmãos tentam dar-lhe a morte, mas um deles, com pena, Rúben, diz aos outros: vamos antes vendê-lo como escravo, uma vez que ele é sangue do nosso sangue. E assim José fica com vida. A morte não foi o maior perigo para José, ainda que passou por ele, à tangente, mas foi o de perder a vida espiritual. Esse foi o grande perigo. E porquê? Porque José se tornou o número 2 do Egito, o braço direito do faraó, daquele homem poderosíssimo. E isto aconteceu, passado vários anos, quando os seus irmãos estavam a passar fome. A história de José e dos seus irmãos é comprida, e o certo é que, quando morre o pai, Jacob, e os irmãos temem que José se vingue, e por isso decidem mentir-lhe. Mandam dizer que a última coisa que o pai pediu foi que os tratasse bem. É provável que José se desse conta da mentira. Ele sabia que o pai o conhecia bem e conhecia o seu coração. Não era preciso ter dito aquilo. Mas José é capaz de perdoar e de não se vingar. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou. Os irmãos foram pessoalmente prostrar-se aos seus pés e disseram-lhe: estamos aqui como os teus servos. Mas José respondeu-lhes: não temais. Estarei eu, porventura, no lugar de Deus? José não julga os irmãos, apesar de reconhecer que quando ele era pequeno, eles o venderam como escravo. E continua: estarei eu, porventura, no lugar de Deus? Vós tivestes a intenção de me fazer mal, mas Deus, nos seus desígnios, converteu-o em bem, a fim de se realizar o que hoje sucede: salvar a vida a um povo numeroso. É tão grande a figura de José. Perdoa aos irmãos que já eram casados, que tinham numerosos filhos, um povo, no dizer da Sagrada Escritura. É tão grande, José. Porque perdoar não é voltar atrás, mas é isto, tirar bem do mal. A humildade que José tem torna-o grande. Eu não julgo, só Deus julga. E pergunta-se: e há algum bem que eu possa fazer em toda esta situação
tão horrível? Então vou fazê-lo. Eu perdoo e assim salvo um numeroso povo, os filhos, os netos, os bisnetos do meu pai. A história de José é parecida à história de Jesus na cruz. Jesus humilde que perdoa também. Mas no seu caso, Jesus morre para fazer esse bem que é salvar-nos a nós, a ti, a mim e a toda a humanidade. José não passou pela morte. Teve o perigo da morte espiritual, de isolar-se, ficar fechado em si. Senhor Jesus, hoje pedimos-te isto, que saibamos ter uma humildade que nos capacita a amar os outros. A humildade não é a virtude dos que não têm vontade própria, mas é a virtude dos fortes. Porque é mais forte quem perdoa do que aquele que se vinga. Vingar é uma coisa fácil, às vezes até com o pensamento. É muito fácil. A humildade é própria de quem tenta fazer o bem, de quem teme fazer o mal. Não temais os que matam o corpo. Na vida de José houve um perigo maior, o de não perdoar, o de ser soberbo, o de não querer entender que Deus tinha permitido aquela situação dolorosa para tirar um bem maior para a sua alma e para todo o povo de Israel. De facto, a humildade é a morada da caridade, dizia Santo Agostinho. Senhor, como a tua humildade na cruz. Morada da caridade, porque o nosso pecado pode ser grande, mas tu abres o teu coração. Ajuda-me a ser humilde também para, por exemplo, perder o meu tempo a falar com um avô. Humildade para não julgar. Estes dias estou a ler um autor espiritual clássico, Tomás de Kempis, que no seu livro A Imitação de Cristo tem algumas frases sobre como evitar os juízos temerários. Isto é, aqueles pensamentos críticos que não têm fundamento ou que são pensamentos maliciosos em relação aos outros, mesmo que tenham fundamento. E diz ele, põe os olhos em ti mesmo e guarda-te de julgar as obras dos outros. Não julgar as ações dos outros. Porventura sou eu Deus? Isto não quer dizer ficar passivo. E Deus bem sabe que, tantas vezes, quando somos humildes, não ficamos passivos, lutamos interiormente para não julgar aquela pessoa de quem gostamos ou aquela pessoa que queremos tolerar. Não significa ficar passivo, mas significa não fechar-nos na crítica. Por vezes até temos que corrigir e sempre devemos rezar pela pessoa que vemos atuar mal. É o caso e a história de Thomas More. Ele, quando se vê obrigado a assinar o ato de supremacia que dava a autoridade espiritual ao rei da Inglaterra, como se fosse o Papa para os assuntos espirituais e não para os assuntos temporais, ele diz que não assina. Ele nega-se a assinar esse ato de supremacia que era uma blasfémia. E ao mesmo tempo, quando já está na prisão, na Torre de Londres, escreve várias cartas à sua filha Margaret, a quem ele chama carinhosamente pelo diminutivo Meg, e diz-lhe que reza pela vida do rei Henrique VIII e pede-lhe que o faça também. A humildade é a morada da caridade. José perdoou aos seus irmãos. José não quis julgá-los, deixou isso para Deus. José soube acolher os irmãos e todos os seus filhos. Assim fizeram os santos. Assim fez Jesus, contigo, comigo. E assim nos pede que nós, que somos outros Cristos, façamos também com aqueles que temos à nossa volta. Vamos pedir isto a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.